Sejam muito bem-vindos a mais um fascículo e, e hoje para falar aqui um bocadinho do meu novo assistente pessoal. A inteligência artificial é uma coisa fantástica. Se for bem usada, não é? Como tudo pode ser usado para o bem, tudo pode ser usado para o mal. Eu tive uma experiência muito boa, que nunca pensei em ter com o chat GPT. Eu já disse aí para trás que não gosto muito de fazer thumbnails nem descrições e ponho o chat GPT a fazer isso. E às vezes até algumas coisas sobre os vídeos faço ali um brainstorming, como se diz agora. Há ali uma troca de ideias com ele, fica melhor assim, fica melhor assado. Gosto mais desta piada, troca esta por aquela e ele troca e vai-nos fazendo e vamos chegando a um consenso. Mas ontem a experiência foi diferente, porque eu ontem cheguei a casa e o meu desktop, o meu PC de secretária, não é? Que eu não tenho portátil, eu não gosto de portáteis, eu não ando com portátil para lado nenhum, portanto não se justifica. Aquilo avaria mais vezes, quando avaria a borda ou assim é para o lixo. O desktop dá mais, gosto mais de desktops que dão mais liberdade para ir atualizando e para ir trocando componentes e essas cenas. Então cheguei a casa e o meu computador não ligava, o gajo carregava no botão e ele não dava nada, não dava sinal de vida. Depois, como se de vez em quando lá se ligava, mas ligava-se por uns breves segundos, arrancava as ventoinhas durante, sei lá, 3, 4 segundos, dava uns bips e às vezes dava uns bips, outras vezes não, e desligava-se outra vez. E eu achei que aquilo que era a fonte de alimentação que tinha encomendado aí ao meu criador. Desmontei a fonte e depois, e aí é que começou a experiência bastante boa. Depois perguntei ao chat GPT o que é que ele achava, descrevi-lhe os sintomas do PC, o que é que ele achava daquilo. E ele foi ali o meu assistente e foi-me dizendo o que é que achava. Primeiro, ele também achou que era a fonte que estava queimada. Depois eu tirei a fonte. Então, caiu no ponto morto. Tirei a fonte e ele disse, agora podes testar a fonte com o teste do clipe. E eu disse, amigo, vê se falas português, que eu não percebo nada desta merda. E antes disso, disse-me as voltagens que eu devia encontrar em cada fio da fonte. Lá estive a medir aquilo com o multímetro, estava tudo bem, e ele disse, então faz o teste do clipe, que é se a ventoinha da fonte arrancar é porque a fonte está boa. Ele me explicou como é que eu fazia o teste do clipe, que não passa de fazer um shunt entre o fio entre o terra e o fio de power, ou lá como é que se chama, o azul, ou lá como era aquilo. Fiz lá o shunt lá na tomada, liguei aquilo à corrente e a ventoinha andou e a fonte estava boa. E como a fonte estava boa,
Ele disse-lhe que a fonte estava boa. Pá, ele começou a partir para outras hipóteses. Começou a dizer para fazer lá uns testes dos babarones, e eu foda-se, sei lá o que é os babarones, ao caralho. E para desligar as memórias e a placa gráfica e desligando componentes para ver o que é que falhava. E eu assim fiz, lá fui eu, montei a fonte no computador, carreguei no botão do power e níqueles batatículos, nada, é que não dava mesmo nada. Eu só, é o botão que está fodido. Lá desmontei o botão, parecia que está tudo bem e aquilo, nada, não dava sinal de vida. Quando eu olho lá para dentro, eu pus a fonte no sítio, esqueci-me foi de a ligar à borda, por isso é que ele não dava nada, não é? Pronto, lá liguei a fonte como deve ser e comecei por tirar a placa gráfica fora e o computador lá arrancou sem a placa gráfica, arrancou normalmente, esteve uns minutos ligados e depois desligou-se do nada. E eu limpei a placa gráfica que tinha um bocadinho de pó e tal, voltei a pôr a placa gráfica no sítio. O computador voltou a arrancar normalmente. Depois eu já estava... Fez uma coisa estranha. Eu pus a placa gráfica no sítio, pus tudo, e quando a minha fonte não tem botão on-off, e quando liguei o cabo da alimentação, o computador arrancou logo, automaticamente. Não foi preciso carregar no botão. Não sei porque é que ele fez aquilo, mas não foi normal. Depois arrancou e ficou bem, e depois eu já estava no YouTube a ver umas cenas e ele, pumba, desligou-se. E eu disse, foda-se, para mim é aqui algum problema com a borda ou qualquer coisa. Depois voltei-o a arrancar, e ele ficou normal, e hoje de manhã normal estava. E hoje de manhã esteve normal, não se desligou, arrancou normalmente, na boa. Isto tudo para dizer que se não fosse o chat GPT a me ir dando umas dicas, a me ir dizendo o que eu devia fazer, o que eu devia testar, quais eram os fios para testar a fonte, eu nunca mais punha aquilo a funcionar. Eu sozinho não tenho conhecimentos técnicos suficientes para fazer aquilo. Isso é fantástico, achei a experiência fantástica. Eu tinha ali alguém que vai percebendo umas coisas, ou que vai buscando umas informações corretas, e eu podia ir ao Google procurar, está a fazer isto assim e assim, e apanhava 500 mil sites, metade deles com informações erradas, não é? E o chat GPT vai selecionando melhor as informações. E porque é que este burro foi para o meio, meu? Foda-se. O chat GPT vai selecionando melhor as informações e a gente pode conversar com ele, pode trocar ideias com ele, e ele vai nos dando o que precisa e o que quer e o que não quer. E foi uma experiência porreira. E à custa disso consegui pôr o computador a funcionar, o que foi ótimo, não é? Sem a ajuda do GPT nunca mais chegava lá. E então foi isso que se passou. Eu tenho que me habituar, eu estou a usar o MyCam e tenho que me habituar na autoestrada a falar mais baixo. Como há mais barulho dentro do capacete,
a minha tendência é para falar mais alto para me ouvir e depois a minha voz fica estourada, mesmo que eu baixe o ganho, a voz fica estourada. Eu estou a tentar me habituar a falar sempre ao mesmo volume, só que não é fácil falar baixinho quando se vai noutra estrada e um gajo não se ouve a nós, quase não nos ouvimos a nós próprios. Mas foi isso que aconteceu com o chat GPT. Salvou uma vida. Salvou uma vida entre aspas, mas deu ali uma grande ajuda. Eu sem a ajuda dele nunca mais punha o computador a funcionar, porque como eu já disse, não tenho conhecimentos técnicos de informática, de hardware suficientes para resolver aquela situação. O que eu sei de informática, principalmente de hardware e essas coisas, é aquilo que um gajo vai aprendendo ao longo dos anos de convivência com os computadores. Eles hoje dão um problema, amanhã dão outro, depois outro, e um gajo vai aprendendo algumas coisas. Foi uma ótima experiência, ter alguém ali alguém a dar apoio moral e dar umas dicas para resolver o problema. Espero que tenham gostado do fascículo. Fiquem bem, divirtam-se e até ao próximo vídeo.